4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Os destaques a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. 100 dias dos governos Bolsonaro e Dória. Eles fazem uma avaliação e convidado especial vai também avaliá-los. Sindicato dos Servidores e Prefeitura fecham acordo com relação à questão salarial. 5% de aumento, metade do que estava sendo reivindicado, e R$ 360 de vale alimentação. Só que a Assembleia da categoria tem a posição final. Ainda como destaque, educação domiciliar. O governo prepara a matéria que já provoca polêmica entre educadores. Empregada doméstica, uma atividade cada vez mais complicada depois da nova lei. E um evento voltado para a astronomia nesta sexta-feira em Marília. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Presidente Bolsonaro completa 100 dias de governo, com apenas 13 de 35 medidas previstas que ele mesmo anunciou na posse. Vamos até Brasília, porque um balanço está sendo apresentado. Bolsonaro iniciou o governo reduzindo o número de ministérios, de 35 para 22. Como primeiro ato, flexibilizou a posse de armas. Na área urbana, é preciso residir em cidades com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, praticamente em todo o país. Criou o Tinder do emprego, facilitando o elo entre as ofertas e os desempregados. Extinguiu 21 mil cargos comissionados. Lançou o programa de combate ao lixo do mar. Combateu fraudes no INSS, revisando quase 6 milhões e meio de pagamentos. A relação com o Congresso começou bem. Mandou 2 projetos de lei importantes. A reforma da Previdência do ministro Paulo Guedes e a lei anticrime do ministro Sérgio Moro. O pacote de Moro prevê alterações em 14 leis. O ministro da Justiça defende, entre outras propostas, cumprimento da pena após condenação em segunda instância, fim das saídas temporárias para reincidentes, prisão imediata para crimes cometidos por arma de fogo e punição amena para agente do Estado que agir sob forte emoção. Brigas entre o Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, azedaram as relações e atrasaram o andamento da principal proposta do governo, a reforma da Previdência. Governo e Maia deram uma trégua e a reforma andou mais um pouco, mas sob ataques da oposição. As privatizações estão indo bem. Mantido o calendário do governo Temer, Bolsonaro leiloou 12 aeroportos, 16 terminais portuários e o trecho central da Ferrovia Norte-Sul. Na política internacional, Bolsonaro viajou a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Esteve em Washington, onde ganhou de Donald Trump a promessa de ingresso na OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Também foi ao Chile e, mais recentemente, a Israel. Não mudou a embaixada brasileira para Jerusalém, mas vai instalar um escritório comercial na cidade, considerada sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Demitiu 2 ministros, Gustavo Bebiano, da Secretaria de Governo, e Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação. Ficaram ainda para serem implementadas as seguintes metas: a independência do Banco Central, aumento da cobertura vacinal, regulamentação da educação domiciliar e a implantação do Centro de Tecnologia para dessalinizar a água do mar. De 35 medidas que ele anunciou da posse, apenas 18 foram cumpridas. E ele lança um novo pacote nesses 100 dias. 100 dias de governo Bolsonaro. Nosso convidado para avaliar, advogado João Fernandes Mori. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador da sua TV Marília, Canal 4. 100 dias. E nesse caso é 100 com C. 100 dias, não é 100 com S. Embora pudesse até ser o S substitucional C, porque de 35 se realizou 22, não foi o ideal.
mas a promessa foi além do que deveria ter sido prometido. Por quê? Porque um governo ou uma situação como a do Brasil não se muda da noite para o dia. E a expectativa que se tinha em relação ao Bolsonaro era muito grande. Daí, inclusive, a cobrança. Mas eu penso que cobrar nesses 100 dias a totalidade das propostas ou promessas efetuadas é ser também inconsequente e irresponsável. Até porque muitas dessas promessas, para poderem ser cumpridas, não dependem única e exclusivamente da vontade do presidente. O presidente é um. Tem vários ministros que o assessoram, tanto é que 2 já foram demitidos em face da má assessoria que estavam prestando, e outros deverão sê-lo, até que se adeque. Pior do que isso, e aí surgiu inclusive esse impasse com o Legislativo. O presidente não administra um Brasil, com a grandeza que tem, sozinho, menos ainda em face do regime democrático. Ele depende diretamente, sim, do Legislativo. O Legislativo não só legisla, como fiscaliza. O Executivo gerencia, administra, executa, mas tem que administrar, gerenciar e executar de acordo com o Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo, já disse e repito, é o único poder que verdadeiramente representa a nós, povo. Se representar bem ou representar mal, a escolha também foi nossa. Então, 100 dias, eu acho, Zé Henrique e amigo telespectador, que é positivo. Nós temos que dar a presidente uma oportunidade maior. São 4 anos o mandato, foram 100 dias, ou seja, nem sequer 1/4 do primeiro ano foi cumprido. Como que podemos exigir dele? Além de que, da prática à teoria, a distância é grande. Então, na teoria, ele foi o eleito. Por quê? Porque falou tudo aquilo que nós queríamos ouvir e, melhor, gostaríamos que fosse feito, mas não fosse feito da noite para o dia, e ele está sentindo. Tanto é verdade que já está tendo, pelo menos, a humildade de voltar atrás numa série de pontuações que anteriormente fez, achando que era só falar e fazer, e não é bem assim. Então, 100 dias, governo Bolsonaro, eu acho que está razoável, até para que ele caia na realidade, e pare de falar muito e comece a agir mais. Já que o assunto é 100 dias, aqui no estado de São Paulo, Dória completa também 100 dias de governo. E igualmente apresentou um balanço. Vamos até o Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Em São Paulo, o governador João Dória reuniu os secretários para apresentar o balanço dos primeiros 100 dias de governo. As áreas de saúde e educação tiveram destaque, assim como a segurança pública, que, segundo o governo, houve investimento para a compra de armamento e para a contratação de policiais. Um dos principais desafios apontados pelo Palácio dos Bandeirantes são as finanças. A estimativa é de um déficit de 10 bilhões de reais nas contas esse ano. A meta para os próximos dias de trabalho é enxugar gastos públicos. Fazem parte do pacote de medidas destinadas a diminuir as despesas e aumentar as receitas do Estado, o contingenciamento de gastos, a concessão de incentivos fiscais a certos setores da indústria e o programa de privatização de estatais. Isso nos fez acelerar os nossos projetos de desestatização, porque com isso vamos diminuir despesas na manutenção de bens públicos e serviços que podem estar em mãos privadas, e até o final deste ano, como nós estamos seguros que vamos cobrir o déficit, aí sim nós vamos permitir que certos contingenciamentos sejam liberados. O governador do Amazonas, Wilson Lima, abriu a coletiva na sede do governo com um balanço das medidas adotadas para o corte de despesas nas contas do Estado. Segundo dados da Secretaria de Fazenda, a economia aos cofres públicos foi de 82 milhões de reais nesses 100 dias de gestão e deve chegar a mais de 250 milhões de reais em um ano. Nós cortamos alguns procedimentos, alguns privilégios que eram adotados no governo do Estado. Isso já nos gerou economia. O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou um plano para aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal e cumprir até o final do ano uma promessa de campanha: pagar os salários dos servidores em dia. Com as reformas em privatizações, com as reformas em estruturas de carreira, previdência, nós estaremos aptos, nossa expectativa é essa, no segundo semestre deste ano,
podermos aderir ao regime de recuperação fiscal. Ronaldo Caiado iniciou o balanço assinando um decreto que institui o Código de Ética de Conduta para os profissionais do serviço público. O governador destacou os investimentos feitos no Hospital Materno-Infantil e falou sobre a abertura de novos leitos de UTI pediátrica. Caiado também citou que herdou uma dívida de mais de 4 bilhões da gestão anterior, inclusive com o salário de dezembro dos servidores. Diminuímos aí os incentivos fiscais em R$1 bilhão. Uma reforma administrativa que deu um corte de mais de 20% do gasto do Estado. Nós temos um outro ponto que é muito importante, que é a revisão de todos os contratos e gastos do Estado. Deixamos alguns estados só para você comparar que a realidade pelo país está realmente complicadíssima. É claro que o que interessa para nós é o estado de São Paulo e a expectativa, o governador Dória querendo implantar 7 praças de pedágio na nossa região, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. 100 dias do governo Dória, doutor João Mori. A vantagem do João Dória nesses 100 dias sobre o presidente Bolsonaro é que o João Dória é um homem de marketing. É um homem que fala bem e vende bem a sua proposta. Agora, entre a proposta e a realidade, a distância é grande. E não vai ser em 100 dias, da mesma forma que não podemos querer avaliar o governo do Bolsonaro em 100 dias, que vamos também querer analisar o governo do Dória. Agora, o que me preocupa e entristece até é saber que nesses 100 dias eles não conseguiram cumprir 1/3 das propostas que fizeram, porque propor é fácil. Propor é fácil, aliás, ninguém dá mais do que eu prometo. Então, prometer é fácil, agora fazer, a distância é grande. Em 100 dias, em nível federal, estadual e até municipal, não é fácil. E eles estão vendo a dificuldade. Agora, o que me entristece e me preocupa é que, de efetivo, o que nós vimos até agora não foi corte de despesas, e sim aumento de receita. Aumentar a receita é fácil, é o povo que paga, sou eu, é você, somos nós. Então é fácil criar mais praça de pedágio, mais câmara de fiscalização, mais não sei o quê, mais não sei o quando, aumentar tributo, enfim, isso é fácil. Agora eu quero saber cortar na carne. Isso ninguém faz. Por quê? Porque dói, eu vou cortar aqui, dói, mas se for necessário eu tenho que cortar. Para você preservar a mão, você não amputa o dedo? Para preservar o braço, não amputa a mão? Para preservar o corpo, não amputa o braço? Isso que tem que ser feito. Agora, não é fazer da forma que nós estamos vendo aí, timidamente, sem querer desgostar os amigos do rei, aquela minoria que sempre foi privilegiada, e para privilegiar ou continuar privilegiando essa minoria, mais uma vez sacrificar quem? O trabalhador, o operário, o coitadinho que depende do carro para poder ganhar o seu pão do dia a dia. Porque quem é rico não depende de carro, anda de helicóptero, não vai parar em pedágio. Agora, quem depende do carro para ganhar o pão do dia a dia, um pedágio a mais já encarece. Agora, encarece para quem? Só para quem dirige? Já falei outro dia. Óbvio que não, porque quem dirige depende do carro para ganhar, tendo que vender, ele vai repassar isso para o produto. E quem vai pagar? Vai ser nós, consumidores. Então, o Dória leva essa vantagem. Fala bem, mas agora entre falar e fazer, a distância é grande. Mas é cedo ainda para julgar. Até porque não adianta nós criticarmos já se ele é o governador, se o Bolsonaro é o presidente. Gostem ou não gostem aqueles que votaram contra, mas a realidade é essa. E aquele que perdeu é passado. Passado, a história pertence. Quem vai julgar é o tempo. O que nós temos que fazer hoje? Inteligentemente até, para benefício nosso e das nossos familiares. É fazer o máximo e torcer para que o governo Bolsonaro vá bem, para que o governo Dória vá bem, mas vá bem sabendo fazer e fazendo sem sacrificar o de sempre, que é o bolso do povo trabalhador. Daqui a pouco você confere. Sindicato dos Servidores e Prefeitura chegam a acordo salarial. Só que a decisão final é da Assembleia da categoria, segunda-feira. E a vida das domésticas cada vez mais difícil depois da nova lei. Já, já.